corpo que tem massa cria ao redor dele um campo gravitacional. Então, essa região aqui de influência, ó, região aqui de influência, criado pela massa da Terra, tá? Todo corpo que estiver aqui sofre a influência gravitacional. Por exemplo, a força-peso. Se eu colocar um objeto aqui de massa M, ele vai sofrer aqui a força gravitacional. Essa força gravitacional é a força-peso, é a massa vezes o campo gravitacional. Esse campo gravitacional nós já aprendemos na mecânica, é o G, é que nós chamamos popularmente de gravidade. É G igual a Gzão, G maiúsculo, constante gravitacional. Essa constante gravitacional aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11, tá? Vezes a massa da Terra, então é a massa que cria o campo gravitacional, dividido pela distância ao quadrado. E nós sabemos que a gravidade da Terra, por exemplo, é aproximadamente 9,8. O campo elétrico, nós sabemos que um corpo neutro, olha aqui, se aqui tiver neutro, neutro seria um mais e um menos, ou a quantidade de cargas positivas iguais à quantidade de carga negativa. Não tem quantidade de carga excedente, então não cria campo elétrico. Mas se eu eletrizar esse corpo neutro, por qualquer um dos processos de eletrização, esse corpo neutro adquire uma quantidade de carga excedente, que é calculada aqui em N vezes E, e cria ao redor um campo elétrico. Esse campo elétrico é calculado por essa equação, onde o E é o campo elétrico, similar, análogo ao G. O K é a constante elétrica, que no vácuo é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, por cúmulo ao quadrado. Q é a quantidade de carga, D é a distância elétrica, a distância entre as cargas elétricas. Olha, aqui se eu colocar, por exemplo, uma carga teste aqui, positiva, uma carguinha teste, essa carga teste sofre influência desse campo elétrico. Aqui foi uma influência atrativa, aqui vai ser uma influência repulsiva, vai ter uma força elétrica aqui, ó, dependendo da distância aqui entre elas. Mas também pode ter atração como repulsão. Se eu colocar uma carga teste negativa, vai ter uma força elétrica atrativa. Então, o campo gravitacional só atrai. O campo elétrico repele e atrai. Tá? E o campo magnético? O campo magnético não é criado por carga magnética. Não existe carga magnética. Quem é que cria o campo magnético? Corrente elétrica. E ele é atrativo e também repulsivo. Olha, veja bem, esse canetão aqui, ó, tá? Esse canetão aqui, eu representei ele aqui. Se nós pegarmos aqui o interior desse canetão, aqui no interior, você vai ver as suas moléculas em movimento desordenado, as suas partículas aqui internamente, no mundo microscópico, em um movimento desordenado. Esse movimento desordenado significa que a corrente elétrica é zero. Se a corrente elétrica é zero, eu posso dizer que o campo magnético aqui também é zero. Então, não tem corrente elétrica, não tem campo magnético. Então, esse canetão aqui, ou o próprio azul, que eu representei lá, não atrai e não repele nada. Mas e o ímã? O ímã é uma magnetita, ele é um material que internamente ele tem corrente elétrica. Esses átomos descrevem movimento aqui direcionado, descreve uma corrente elétrica. Então, nos ímãs naturais ou artificiais, os átomos, as moléculas, as partículas estão descrevendo aqui uma corrente elétrica. Aqui, a corrente elétrica Q sobre delta T, tá? E vai criar aqui, então, um campo magnético diferente de zero. Então, aqui existe campo magnético. Mas por que que no ímã tem campo magnético e no canetão não? Por causa da corrente elétrica. Então, não existe carga magnética. Quem cria o campo magnético é corrente elétrica, é carga elétrica em movimento direcionado, tá?